Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Nosso curso de Direito do Trabalho aqui no PCI Concursos. Aqui você estará preparado, fique conosco, divulgue para os seus amigos essas aulas aqui com uma equipe muito qualificada. Vamos em frente, não nos deixem, vamos lá. Continuar falando sobre jornada de trabalho. Na última aula nós estávamos tratando do controle da jornada de trabalho, falamos do Instituto das Horas em Itinere, a reforma acaba com as horas em itinere. Certo, pessoal? Reforma do trabalho. E hoje nós vamos falar das exceções. Quais são os trabalhadores, as atividades, quais são as profissões, os trabalhadores em que o controle de jornada é facultativo. Ou seja, se o empregador quiser, ele controla, mas ele não tem a obrigação, que é a regra geral, de controlar a jornada de trabalho, de registrar, de documentar essa jornada de trabalho. A CLT atual, CLT antes da reforma, né? Antes não, tivemos a reforma, mas ainda sem a reforma vigente. A CLT, no artigo 62, traz duas hipóteses. Os cargos de gestão, gerentes, chefes, diretores, superintendentes, trabalhadores que têm poder de mando, e esse poder de mando é autonomia, pessoal, é poder de mando mesmo. Não é o chefe de mentirinha, não é o gerente de mentirinha, é aquele que manda. Manda quem pode, né? É aquele que tem delegação direta do empregador. Ele representa o empregador. Ele negocia em nome do empregador. Ele toma decisões, ele tem liberdade. Não é uma liberdade restrita, uma liberdade ampla para decidir. Cargos em nível executivo. Ok? Ah, mas gerente é segundo nível. É terceiro nível. No âmbito de cargos executivos. Não é o primeiro escalão. Estava faltando a palavra aqui para mim. Aqui é assim, aqui a gente conversa, corrige, lembra no decorrer da aula. Certo, pessoal? Então vamos lá, o primeiro, segundo, terceiro escalão. Não importa a nomenclatura do cargo, o que importa é que haja poderes de gestão. Numa agência bancária, o gerente geral tem poder, tem autonomia? Tem. E os gerentes setoriais? Não sei, dependerá do caso concreto, temos que analisar. Aí é a primazia da realidade, é aquilo que ficar comprovado por meio de documentos, de testemunhas. Mas os cargos de gestão estarão dispensados do controle de jornada. E também estará dispensado do controle de jornada as atividades externas. Vendedores e os motoristas. Não, mas a gente vai chegar lá, tá? Existiu uma grande discussão antes da lei dos motoristas, se você consegue controlar a jornada do motorista. Claro que consegue. No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, onde os veículos são rastreados por satélite, GPS, cargas valiosas, segurança patrimonial, os roubos nas estradas, criminosos, né? Organizações criminosas no nosso país que roubam cargas em todo o Brasil, se valendo da fragilidade do aparato de segurança estatal, empresas que gastam fortunas rastreando sistemas eletrônicos, veículos, empresas de vigilância que acompanham comboios. Quem tem parente motorista aqui sabe, né? Tem mais essa, além das estradas estarem em frangalhos, ainda esse motorista é vítima constante de operações criminosas que fazem jus aí a Oscar, né? São operações criminosas hollywoodianas, ok? Nós vemos isso no nosso país. O pessoal estoura caixa eletrônico, né, pessoal? Imagina se bombardeia caixa eletrônico, cidades indefesas. Então veja, é isso que nós temos. Nesse caso, as atividades externas, desde que não seja possível o controle de jornada. Cada vez mais difícil imaginar essa hipótese, mas ainda é uma possibilidade. Ok? E a reforma?
a reforma vai acrescer uma terceira hipótese, o regime de teletrabalho. Então, naqueles casos em que você trabalhar em casa, em domicílio, ou em um local que não seja um ambiente de trabalho, por meios tecnológicos, você não haverá necessidade de controle da jornada. Extremamente discutível essa disposição trazida pela reforma trabalhista. Lembra que eu falei do direito à desconexão, da quarta revolução industrial, da França que impede o controle, que impede que fique à disposição o empregado no seu tempo de descanso? Então o teletrabalho vale tudo. Eu vou ficar em casa 24 horas conectado no computador e veja, eu tenho como provar. Tá lá, é só pegar os registros do computador. Eu tenho como provar o tempo que eu fiquei conectado. Eu tenho como provar o tempo trabalhado, as atividades realizadas. E aí? Há uma incongruência, uma incoerência entre o item 2, que fala de atividade externa, e toda uma jurisprudência que diz que desde que essa atividade externa não esteja sujeita a meios de controle idôneos, eficazes, e o inciso 3 que diz, se for teletrabalho, não controla a jornada. Mas como não? Se você tem total condição, principalmente nos meios, pela informática, assim como se dá no veículo rastreado por satélite, em que você tem a posição em tempo real. Se você está conectado em sua máquina, em tempo real. Ok, pessoal? Tempo real. Então, veja, muito discutível. Outro conflito jurídico, outra controvérsia que temos pela frente. Vamos para o quadro? Exatamente o que eu acabei de dizer. Olha que interessante, né? No caso do inciso, o inciso 1 fala de empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação. E aí eu pergunto, o regime de teletrabalho é incompatível? Eu acho que não. Muitos doutrinadores aí vêm dizendo que não. As discussões em torno da reforma já tem livro, né, pessoal? Já tem muita coisa aí. Muita dúvida, nenhuma certeza, mas já tem muitas discussões, tá? Então aqui é uma incongruência entre o 1 e o 3. Caberá à jurisprudência fazer a interpretação conforme a interpretação baseada na coerência, na razoabilidade, na proporcionalidade, conforme a Constituição, tudo bem? E o inciso 2 vai falar dos gerentes. E aí o parágrafo único traz um elemento interessante. Para o inciso 2, o salário do cargo de confiança, ele tem que ser 40% maior que o salário recebido por esse empregado que foi colocado na função de confiança. Então eu tenho um critério objetivo para dizer se realmente é cargo de confiança. Professor, ele recebe 40% a mais, porém não tem poder de gestão, não tem autonomia. Não é cargo de confiança, pessoal. Veja, é mais um elemento a auxiliar a juíza trabalhista na verificação do poder do cargo de gestão. Ok? Em vermelho, sempre reforma, né, pessoal? Gerentes com poderes de gestão. Eu disse, poderes próprios do empregador. Tem direito ao repouso semanal remunerado. Não é porque ele não é controlado, que não há controle de jornada, que ele é escravo, né, pessoal? Atividade externa, eu falei lá do viajante, do motorista, né? E aí, ó, tem uma súmula, veja, pessoal, isso aqui é quase uma anedota, tá? Mas eu trouxe para vocês, porque aqui também a gente, desculpa a palavra, mas a questão dos ferroviários que atuam em estações do interior com pouco movimento. É 1940, né, pessoal? 1950, não existe mais isso, né? Aquela estação no interior, bucólica, né? Os campos, as ovelhas. Não existe mais isso. Isso aqui é algo que realmente não se sustenta mais no atual momento do estágio civilizatório, mesmo no nosso país, que não tem ferrovias, né? Se eu tivesse uma ferrovia lá no interior do Pará, numa pequena cidade, eu poderia até
levar isso em consideração. O que a súmula diz? Diz que nesse caso não precisa controlar a jornada. Por quê? Porque ele se trabalha menos. O pouco movimento da estação permite que esse ferroviário não tenha a sua jornada controlada. É algo que fica mais para registro histórico. Veja, a súmula continua vigente, tá, pessoal? Continua vigente. Talvez em respeito aí às diferenças em nosso território, né? As peculiaridades de um país tão extenso. Em atividade externa, eu encaixei de novo, né? Eu vou trazer a questão dos motoristas profissionais. Aí eu trouxe algumas questões interessantes. O motorista profissional controla a jornada? Veja, eu falei que hoje os veículos são rastreados por satélite. A lei resolveu isso e aqui resolveu em prol do empregado. Todas essas leis que flexibilizam, elas flexibilizam em vista dos interesses do empregador. Mas algumas coisas, tá, pessoal, vêm em prol do empregado. Difícil, mas algumas vêm. Aqui é o óbvio, né? Você controla a jornada. Artigo 2º é obrigatório o controle da jornada. Não há que se falar que, nesse caso, é uma atividade externa, mas ela está sujeita ao controle de jornada. Já falei da duração máxima diária, né? 8, pode chegar a 10, como qualquer trabalhador, e pode chegar a 12, se houver instrumento negocial coletivo. E além de 12, pode, excepcionalmente, desde que não haja condições de segurança para a parada do veículo. Tem que ficar atento para que não haja abuso em torno disso, né? Se você pega aí uma BR-163, você pega aí Belém-Brasília, outras estradas extremamente precárias, sem locais de parada, a lei dos motoristas exige que o poder público crie locais para parada, seguros, com infraestrutura, mas entre a lei e a realidade um abismo enorme, né, pessoal? Se a iniciativa privada não o fizer, o poder público não vai. E a iniciativa privada vai fazer? Se der lucro, vai. Agora, não imagine se um mega posto na rodovia Belém-Brasília, né, pessoal? Lá no interior do Pará, na região de conflitos agrários, morte, né? Não há, obviamente, não há a mínima possibilidade, porque essa atividade não trará lucro para o empregador, ok? Horas extras, 50% a mais no mínimo, segue a CLT e a Constituição da República. Lá na CLT, o artigo fala em 25, tá, pessoal? Mas lembre-se, a Constituição da República fala em 50. Vale a Constituição, sempre. Sempre as nossas análises devem começar pela Constituição da República. Adicional noturno tem também 20%. O mesmo que é aplicado aos demais trabalhadores urbanos. Artigo 73 da CLT. Das 22 às 5 horas da manhã. No meio urbano, na área urbana, 20% de adicional noturno e hora reduzida. A hora noturna dura 52 minutos e 30 segundos. Tá bom, pessoal? Possível jornada de trabalho 12 por 36? Possível, desde que haja previsão em convenção e acordo coletivo. Artigo 235F da CLT. E a reforma? A reforma vai dizer que cabe 12 por 36 por meio de acordo individual, o que entra em conflito com esse dispositivo. Prevalece qual? O especial, o que trata da situação do motorista, critério da especialidade. Não se admitirá acordo ou convenção coletiva, mesmo com a reforma, ok? Lembrando que a jurisprudência, o debate, já há um debate dizendo que não se pode aceitar 12 por 36 por meio de acordo individual. Outro embate com a reforma trabalhista. Intervalo intrajornada de no mínimo 1 hora. Também, 1 hora. Prevalece 1 hora, tá bom? Vai poder reduzir ou fracionar? Veja, o artigo 71, parágrafo 5º da CLT diz que para esse tipo de atividade de transporte pode, desde que você conceda o intervalo depois do final da primeira hora
e antes do início da última hora de trabalho. Faz sentido, né, pessoal? Se é intervalo intra-jornada, não pode ser no final ou no início da jornada. Ok? Redução e fracionamento. Precisa de acordo com convenção coletiva? Não. Não precisa. Intervalo interjornada. Faltou um T aqui. O que é o interjornada? Entre duas jornadas de trabalho, você tem que descansar 11 horas. No caso dos motoristas, a gente vai falar isso mais à frente para os outros trabalhadores. Eu estou aproveitando. No caso dos motoristas, tem que garantir no mínimo 8 horas de descanso no primeiro período, caso seja fracionado, é possível. E as 3 horas restantes, para chegar a 11, tem que ser usufruídas nas 16 horas que se seguirem a essas 8 horas descansadas. Repouso semanal remunerado, como qualquer trabalhador, 24 horas. Somadas às 11 horas, viu, pessoal? Dá 35 no total. Terminou, parou de trabalhar no sábado ou no domingo, não importa. No sábado vai descansar 11 e vai emendar 24. Só pode voltar 35 horas depois. Porém, também pode fracionar. Se pode fracionar aqui, fraciona aqui também. Isso significa o quê? Fracionar em no máximo 2 períodos, como no caso do interjornada. Isso significa que o primeiro período terá que ser de pelo menos 30 horas. As 5 horas restantes vão ter que ser cumpridas na mesma semana. Isso só vale para viagens de longa distância. Professor, não entendi. Pessoal, soma 24 mais 11, 35. O primeiro período, se houver fracionamento, tem que ser de 30. 24 mais 6. E aí as 5 horas restantes, porque para chegar a 35, terão que ser cumpridas no restante da semana. Isso só vale para viagens de longa distância. Tudo bem? Então, nós temos essa situação. Falamos aí de algumas situações bastante peculiares. Espero que vocês tenham acompanhado e compreendido. Continua a nossa aula e fala agora de regime de tempo parcial. Qual que é o regime integral? 8, 44, 220. 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais. Existem outras situações? Existe o regime de 180 horas, bancários, em que a jornada semanal é de 30 horas. Ok? E outros regimes. No 12 por 36, tem que respeitar 220 no mês. Acaba sendo, tem semanas que você trabalha 48, na outra você trabalha 40, né? Enfim, é o 12 por 36. Você trabalha 12 e descansa por 36. Qual o problema do 12 por 36? Como os salários são muito baixos, hoje a jurisprudência admite 12 por 36 para algumas atividades, em caráter excepcional. Os profissionais de saúde são um dos que mais fazem o regime 12 por 36. Vigilantes, funcionários de limpeza fazem 12 por 36. O problema é que nas 36, que é para descansar, ele tem outro emprego. Certo, pessoal? E a jornada de 12 por 36, não adianta você trabalhar 12 se eu descansar 36 eu recupero. Você recupera, mas os 12 que você trabalhou são muito mais desgastantes e intensos do que os 8 da jornada normal. Então a sua integridade psicofísica e o risco aumenta exponencialmente. Até mesmo porque os estudos de medicina ocupacional demonstram que a partir da 6ª hora de trabalho, o número de acidentes aumenta vertiginosamente, acidentes de trabalho. Você não aguenta mais, você está cansado, certo? Então é por isso que o 12 por 36 é admitido para algumas atividades, certo? Certo. Mas vamos lá. E a reforma diz que vai valer para todas. Outro embate prometido. Ok? Regime de tempo parcial. O regime de tempo parcial é de até 25 horas semanais, na atual redação da CLT. E a partir do dia 11 de novembro de 2017, com a reforma trabalhista, ele será de 26 horas, podendo chegar a 32 horas.
26 horas com mais 6 horas extras, podendo chegar a 32. Vejam, pessoal, como a reforma flexibiliza em prejuízo da situação do trabalhador. Sempre, ou quase sempre. Porque aquilo que deveria ser uma exceção passa a se tornar uma possibilidade ampliada. A diferença entre 32 e 44 diminui sensivelmente. Isso se o empregador respeitar as 32. Certo? Lógico, se passar de 32 descaracteriza o regime. Mas o que vai acontecer? Vai pagar hora extra. Só isso. Ou seja, é a monetização ou a monetarização do direito à saúde do trabalhador. Algo cada vez mais comum, algo cada vez mais presente nas legislações trabalhistas de todo o mundo e que veio com força brutal ao Brasil por meio da reforma trabalhista. Lei 13.467 de 2017, batizada de reforma trabalhista. Vamos para o quadro. Olha lá, que nós temos hoje. Tempo parcial, aquele cuja duração não exceda 25 horas semanais. Vai receber proporcional, salário hora. Se for salário mínimo hora. Ok? Ou seja, vai pagar menos que o salário mínimo, mas vai respeitar o salário mínimo hora. Já vimos isso na OJ 358 do TST, tá bom? Da SDI 1 do TST. Vai ser proporcional, né? A OJ fala exatamente o que o parágrafo 1º está dizendo aqui, né? Vai ser proporcional. Você não pode ter diferença salarial entre aquele que faz a mesma função no tempo integral e no tempo parcial. Isso seria discriminatório, seria ilícito, ok? Mas é bom que a lei, que a CLT traga expressamente. Sempre, sempre é importante o critério positivista. E para os atuais empregados, hoje eu trabalho em tempo integral. Meu patrão vem e diz, olha, você vai trabalhar em tempo parcial, Cristiano. Pode? Não, não pode. Tem que ter negociação coletiva. Só por meio de negociação protagonizada pelos sindicatos ou pelo Sindicato dos Trabalhadores e a empresa ou as empresas. Certo? Reforma. Mantém o parágrafo 1º, ok? Mantém o parágrafo 2º e acresce parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º. Parágrafo 3º vem para dizer o óbvio, que vai pagar essas horas. Não, vem para dizer o óbvio não, desculpa, o caput. Primeiro o caput passa a admitir, diz que considera-se em regime de tempo parcial. Eu falei 26, né, pessoal? Me perdoem, retifiquem aí. Vai poder chegar a 30 horas. É pior, é pior. Eram 25, né, pessoal? Falei 26, calma aí. É que tem uma outra questão envolvendo isso, tá? Eram 25, agora serão até 30 horas, com a possibilidade de mais 6. Ou seja, poderá chegar a 36 horas, certo? 36 horas. Então veja, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele que não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade, é por isso que eu fiz confusão, de horas suplementares. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas, com a possibilidade de até 6 horas suplementares semanais. Veja, pessoal, é confuso mesmo, né? Vocês me perdoem aí pela confusão, porque o artigo é uma verdadeira, né? É uma pérola o artigo, ok? Aqui, entendam pérola como quiserem, tá, pessoal? Não quero brincar com coisa séria, mas veja, é difícil, né? Difícil, tá difícil. Olha isso, tempo parcial vai poder chegar até 30 horas, 6 horas dia, de segunda a sexta, por exemplo, ok? E nesse caso, não pode passar de 30. Mas poderá ser contratado, poderá ser ajustado entre empregado e empregador uma jornada de 26 horas semanais. E nesse caso, se admite horas extras.
mais 6, ou seja, neste caso pode chegar a 32. Então veja, o empregador opta por 30 e não paga horas extras, ou ele opta por 26 e se ultrapassar, paga horas extras. Só que essas horas extras poderão ser de até mais 6, chegando a 32 horas. Coisa de louco, mas é isso mesmo, pessoal, tá bom? 50% de acréscimo na hora extra, se o regime contratado for o de tempo parcial com possibilidade de acréscimo de horas extras, até 6. Ah, professor, extrapolou, fez mais 10. Da mesma forma vai pagar horas extras, pessoal. Só que aí não é tempo parcial porque desvirtuou o tempo parcial. Ok? Salário hora, sempre, né, é a base de cálculo. Na hipótese, se for menos de 26 horas, menos, na hipótese de um contrato de trabalho ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este qualitativo serão consideradas horas extras para fins de pagamento, conforme parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Então vamos lá, pessoal. Ou eu faço 30 horas, contrato 30 horas, o empregador fala 30 horas, tempo parcial, não pode fazer horas extras. Senão, não se aplica o regime de tempo parcial, desvirtua. Ou eu falo 26 horas, nesse caso pode ter horas extras, mais 6. Aí eu venho e falo, olha, você vai trabalhar 20 horas mensais. No caso de 20 horas mensais, eu poderei ter só mais 6. A contratação foi de 20, eu terei 26. Então, 24 mais 6 como horas extras, até mais 6. Menos de 24, não importa quanto, também só é possível mais 6 como horas extras. E 30 horas não tem horas extras. Tá bom? Faz uma tabelinha aí, tá bom, pessoal? Os livros já estão fazendo uma tabelinha. Deveria ter trazido aqui a tabelinha. Pode haver regime de compensação da jornada. Trabalhei mais numa semana, extrapolei, eu posso prever compensação no acordo, no contrato individual de trabalho, desde que a compensação das horas que extrapolem esses limites aqui postos, seja feita até a semana seguinte. Olha lá, olha que confusão, mas é isso. Nós vamos falar de compensação. E você pode converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. O regime de férias é o mesmo no tempo integral e no tempo parcial, é o mesmo regime de férias. Certo? Mas veja, atualmente, na atual redação, não se admite a venda de 1/3 das férias. Com a reforma, será possível vender 1/3 do período de férias no regime de tempo parcial. Olha aqui, fiz aqui um resuminho, pessoal. Resuminho. Duração máxima hoje, 25 horas semanais. Não pode horas extras e nem abono pecuniário de férias. Os atuais empregados terão que, se forem transferidos, você vai sair do tempo integral para o parcial. Tem que ter negociação coletiva, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Certo? Domésticos, já falamos dos domésticos. Podem fazer tempo parcial com 1 hora extra diária, desde que não seja ultrapassado o limite de 6 horas extras semanais. Exatamente o que a reforma traz, ela copia, de certa forma, uma possibilidade que já foi trazida pela Lei Complementar dos Domésticos, a 150 de 2015. E hoje, a CLT pós-reforma, duração máxima de 26 horas semanais, admite mais 6 horas extras. Menos que isso, pode contratar? Pode. E horas extras, pode ter? Pode, mas o teto continua sendo 6 semanais, 6 horas extras.
permite horas extras e o abono pecuniário de férias. E os atuais empregados continua a vigorar a previsão do parágrafo 2º do artigo 58A da CLT. Tem que ter negociação coletiva para alteração do tempo integral para o tempo parcial, no caso daqueles empregados que estão trabalhando nesse momento, tá bom? E aqui também lembrando, né, que se for 30 horas, pode ser 30 horas, mas aí não se admitirá horas extras. Já entro aqui, vamos que vamos, pessoal. Turnos ininterruptos de revezamento. Artigo 7º, inciso 14 da Constituição. Jornada reduzida de 6 horas em turnos ininterruptos. Ok? Pode ampliar? A própria Constituição abre brecha. Se houver negociação coletiva, ACT ou Acordo Coletivo de Trabalho ou convenção, pode chegar a 8 horas. Certo? Imaginemos aí 3 turnos de revezamento, manhã, tarde e noite. Funcionamento de uma empresa 24 horas, durante 24 horas, sem parar, e os trabalhadores se revezando em determinado período. Normalmente, uma semana trabalha de manhã, na outra tarde, na outra à noite. Das 6 da manhã às 2 da tarde, às 14, das 14 às 22 e das 22 às 6, ok? Se houver alternância entre o período, a mera alternância entre o período diurno e noturno, gera a jornada reduzida. Se fizer de 6 horas, ou seja, caracteriza-se o turno de revezamento. A jornada reduzida de 6 horas é compatível com a hora noturna reduzida. Ou seja, artigo 73 da CLT, cada hora noturna vale 52 minutos e 30 segundos. Para aqueles que estão no turno noturno, tem adicional noturno? Tem. Tem hora reduzida noturno? Tem. Impossibilidade de quitação retroativa. Tem que ter negociação coletiva para aumentar para 8 horas. Aí vem lá, pensa que não acontece, pessoal? Acontece muito. O instrumento coletivo fala assim, olha, eu vou fixar os turnos ininterruptos de revezamento em 8 horas, certo? Por quê? Porque já é prática da empresa. A empresa vem revezando de 8 em 8, em vez de 6 em 6. Mas você não pagou as horas extras. A 7ª e a 8ª como extra. Não tem acordo ou convenção coletiva. Aí eu venho os sindicatos, fazem um acordo e uma convenção coletiva para referendar o que acontece na realidade e livra o empregador da necessidade de pagar as horas extras do período anterior, que suplantaram a 6ª hora. Não pode. Ok? Jurisprudência não pode. E também não pode fazer acordo de compensação de jornada se houver aumento de 6 para 8 horas. Entendimento jurisprudencial. Pessoal, nossa aula pegada, um pouquinho mais aqui, nos nossos modos de 30 minutos. Vocês veem aí que eu procuro respeitar isso o máximo que eu posso, porque eu sei que é cansativo, vocês têm que acompanhar. Dei uma acelerada, mas acredito que sem deixá-los muito confusos. É importante rever a aula, parar, anotar, pesquisar, até mesmo aí para aperfeiçoar a compreensão e até mesmo superar deficiências do professor. Afinal, nós estamos aqui com boa fé, com boa vontade, mas não somos imunes a erros, certo? Nós trabalhadores nos cansamos, né, pessoal? Nós precisamos de descanso, precisamos de tempo, precisamos estar concentrados e todos nós aqui da equipe do PCI entregamos a você o melhor possível. Acreditem nisso, tá certo? Eu encerro a aula de hoje. Vamos firme em jornada, já passamos mais da metade do caminho, depois vamos falar de remuneração e vamos caminhar para o final do nosso curso de Direito do Trabalho. PCI Concursos, conto com vocês, um grande abraço, até a próxima, pessoal, valeu!